Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Graça e paz, queridos, nós estamos estudando sobre como edificar a nossa fé. Nós já vimos que a palavra de Deus é o elemento essencial, o elemento construtivo para que nós possamos edificar a nossa vida como uma casa, como uma morada de Deus em espírito. E hoje eu vou falar sobre algo que é super importante nesse processo de construção da nossa vida, que é a paciência. Como já vimos lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, o escritor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, mostra a necessidade da paciência. Não adianta apenas nós andarmos em fé, é necessário andarmos em paciência. Isso porque a palavra de Deus ela funciona como uma semente. Aqui no canal do Ministério Águias nós temos um estudo sobre a parábola do semeador. Esse é um tema que eu estou sempre ensinando. E nessa parábola nós entendemos que a palavra de Deus ela precisa cair no nosso coração e ela precisará de tempo, porque as coisas neste mundo eles funcionam, as coisas funcionam no princípio da semeadura, desenvolvimento e colheita, como é tudo nessa vida. Os animais funcionam assim, as plantas e o próprio ser humano funciona de acordo com essa lei da semeadura. Então, quando você começa a orar, quando você começa a receber a palavra de Deus e crer para alguma coisa e a palavra de Deus começa a modificar a sua vida, mesmo assim, as coisas não acontecerão instantaneamente. Nós estamos vivendo numa geração, numa época onde quase tudo é muito rápido, as coisas acontecem de forma muito acelerada e nós queremos que Deus aja da mesma forma. Contudo, as coisas que Deus criou, a lei da semeadura ela não mudou e será necessário para que nós possamos crescer em fé, crescer como casa de Deus, será necessário também crescermos em paciência. No vídeo passado nós vimos que o fruto do Espírito ele é apenas um, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito inclui longanimidade, que em algumas versões da Bíblia está traduzido como paciência. A longanimidade é a capacidade de você se manter animado por um longo tempo, que é semelhante à paciência. Então nós precisamos de paciência porque simplesmente a palavra de Deus ela funcionará como uma semente e precisará de tempo, precisará desenvolver, nós precisamos proteger o nosso coração, proteger a semente para que ela tenha tempo, É necessário tempo de desenvolvimento para que nós possamos alcançar a promessa, para que nós possamos ver aquela promessa da parte de Deus manifestada aqui no mundo físico. Muitas pessoas, inclusive eu já vi pastores dizendo isso, que quando você faz uma oração, quando você está buscando alguma coisa de Deus, ele pode responder de 3 formas: sim, não e espere. Contudo, não é assim que a Bíblia mostra. Nós vamos ver agora em 2 Coríntios. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, está muito claro aqui nessa passagem bíblica que se o que nós estamos orando, o que nós estamos buscando, se tem promessa de Deus nas Escrituras sobre aquilo ali, Deus vai dizer sempre sim. Porque nós, quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. E Jesus vai sempre concordar com a palavra, porque Ele é a própria palavra encarnada. Então, sempre que nós oramos de acordo com a vontade de Deus, a resposta dele será sempre sim. Deus jamais vai negar a sua própria palavra. O que acontece é que a palavra de Deus ela funciona como uma semente. É só nós olharmos a parábola do semeador. Se você não conhece essa parábola, temos o estudo. Eu tenho um estudo muito importante, além de várias pregações sobre essa parábola do semeador. Estamos, inclusive, neste momento,
gravando um DVD sobre ela, e também temos um livro que, neste momento, ano 2020, nós estamos ainda em fase de preparação. Mas essa parábola é incrível, ela ensina que a palavra de Deus ela funciona como uma semente e ela precisa ser plantada no solo do coração. Precisamos resistir nos tempos de tentação e perseverar na prática da palavra. Nós vimos já em vídeos passados acerca do pecado. Nós precisamos eliminar da nossa vida o pecado exatamente para podermos construir a nossa vida com base na palavra de Deus. Então há um tempo para que a palavra de Deus mature, se desenvolva no nosso coração. Por isso é necessário também a paciência, para que depois que você vai praticando a palavra, você vai perseverando, você possa herdar a promessa. Então, edificar a vida em fé significa também perseverar, aprender, desenvolver a paciência. Não adianta você ter uma grande fé se você não tem uma grande paciência. Muitas pessoas acham que se você tiver uma super fé, uma grande fé, as coisas vão acontecer assim, instantaneamente. E isso não é verdade. Nós temos na Bíblia, por exemplo, Abraão, que é chamado na Bíblia o pai da fé, e ele recebeu uma promessa de Deus que seria feito pai de muitas nações, e Abraão tinha 75 anos quando recebeu essa promessa. E essa promessa começou a ser manifestada quando Abraão tinha 100 anos, ou seja, 25 anos depois, Abraão vê ali o cumprimento parcial daquela promessa de Deus. Porque de fato ele nunca pôde ver com seus olhos naturais essas muitas nações que Deus falou para ele. Mas a Bíblia nos diz que Abraão não duvidou por incredulidade e ele continuou acreditando na promessa de Deus mesmo durante esses 25 anos, esperando aquela promessa e crescendo no coração deles até que se manifestou e Isaac nasceu. Então, queridos, é necessário que nós desenvolvamos a paciência, e a fé ela trabalha junto com a paciência, exatamente por causa desse princípio da semeadura, desenvolvimento e colheita. Então, se você estiver perseverando em alguma área da sua vida, querendo desfrutar daquela palavra de Deus, daquela promessa em sua vida, persevere, fique firme, persevere no alvo, olhe para Jesus, se fortaleça na fé, louvando, adorando, alimentando seu coração com a palavra, evitando as sementes do mundo ao máximo de entrar no seu coração, e essa palavra vai gradativamente se desenvolvendo no seu coração, e a palavra de Deus ela vai acontecer. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é a verdade, ela é uma rocha eterna e ela sempre se cumprirá, mas é necessário que nós tenhamos fé e é necessário também que nós tenhamos a paciência de aguardar o tempo da colheita. Amém, amados? Então que Deus os abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador sejam com vocês.